A Páscoa é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da fé cristã. É quando lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, o sacrifício que venceu o pecado e abriu o caminho para a vida eterna. Mas hoje eu quero te convidar para olharmos para a Páscoa de uma maneira mais ampla. Pois sim, a cruz de fato foi o clímax, a ressurreição foi a vitória, mas não podemos esquecer que tudo isso foi precedido de uma vida inteira, uma vida que revelou quem realmente Deus é. Jesus não veio apenas para morrer, ele veio para viver entre nós. Durante mais de 3 décadas, ele mostrou na prática o caráter de Deus. Ele amou pessoas rejeitadas, tocou vidas quebradas, perdoou, confrontou a religiosidade vazia e revelou que Deus não é distante, Ele é Pai. A cruz não foi definitivamente um evento isolado. Ela foi a consequência de uma vida vivida em amor. Cada milagre, cada palavra, cada gesto de compaixão, tudo apontava para o coração de Deus. E é isso que dá sentido à Páscoa, porque se olharmos apenas para a morte, podemos entender o sacrifício, mas se olharmos para a vida, entenderemos o porquê do sacrifício. Veja comigo no texto de João, no Evangelho de São João, no capítulo 3 e o versículo 16, um texto muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, a entrega de Jesus não começou na cruz, começou no momento em que ele decidiu viver entre nós. E isso muda tudo, porque o chamado cristão não é apenas crer em um evento isolado, mas é seguir um estilo de vida. A Páscoa nos lembra que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é fundamental, mas também nos mostra como viver essa fé. Veja, Jesus viveu em relacionamento. Ele amou antes de ser amado. Ele serviu sem esperar retorno e ele se entregou completamente. E é aqui que entra o discipulado verdadeiro. Não é apenas reconhecer que ele morreu por nós, é sobre permitir que a vida que ele viveu seja formada em nós. A vitória sobre o pecado não foi apenas conquistada na cruz. Ela foi demonstrada diretamente na forma como Jesus viveu. E hoje nós somos convidados a viver essa mesma realidade. Uma fé que ama, uma vida que serve, um coração que reflete a Cristo. Então, ao celebrar a Páscoa, lembre-se do seguinte: a cruz nos salva, a ressurreição nos dá esperança, mas a vida de Jesus nos ensina como viver. E talvez a pergunta mais importante não seja: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Mas sim, você está disposto a viver como ele viveu? Que essa Páscoa não seja apenas uma lembrança, mas seja um convite para viver à luz de Cristo, amar como ele amou e caminhar todos os dias na esperança viva que ele nos deu. Feliz Páscoa!